Você ouve o podcast Efeito Chá. Eu sou Milena Mello. E eu sou a Sandy Ruiz. E juntas apresentaremos o episódio de hoje, sobre o século XXI e como a modernidade tem impactado a sociedade. A inspiração do nome do podcast vem de um dos maiores artistas do século XX, Charlie Chaplin, e de seu icônico filme Tempos Modernos. Chaplin foi uma figura da cultura pop que não precisou dizer uma palavra para marcar a história do cinema. No filme, ambientado nos anos 1930, Chaplin é um operário que se envolve em diversas confusões em seu trabalho na fábrica. O filme é uma crítica à modernidade representada pelo capitalismo e pelo modelo de produção industrializado que parece engolir o personagem, o destituindo de sua condição humana e de laços sociais. Ao longo da história, o desenvolvimento do homem e a sociedade foi avançando cada vez mais, e junto com ele, a ciência e a tecnologia, o que também fez com que surgissem diversas questões sociais voltadas a isso. Hoje, quando falamos sobre o século XXI, vamos abordar desde as transformações nos modos de produção e trabalho do homem, até as diferenças no seu comportamento de consumo. O capitalismo é um dos sistemas econômicos que está em vigor atualmente. Ele é baseado na propriedade privada dos meios de produção e na busca pelo lucro. Um dos efeitos desse sistema é que conhecemos como globalização, processo de integração econômica, política, social e cultural entre os países. Podemos observar que, assim como no filme de Chaplin, com as mudanças na forma de se trabalhar e consumir, as pessoas acabam tendo que se adaptar aos novos costumes, tecnologias e organização social. Nesse podcast, iremos discutir como essas mudanças ocorreram na sociedade nos quesitos de consumo e trabalho. E ainda falaremos sobre como a constante necessidade de se adaptar a essa realidade impacta na saúde mental das pessoas atualmente. Para abordar o contexto dos impactos da modernidade nas pessoas, principalmente em questões de organização social, convidamos o professor de comunicação e jornalismo Marcos Paulo da Silva. Seja bem-vindo, Marcos Paulo. Oi, obrigado pelo convite. E para compor essa conversa com a gente e explicar sobre os impactos disso na saúde mental, também convidamos o psicólogo Renison Costa Araújo. Bem-vindo, Renison. Obrigado, valeu pelo convite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Uma das características da modernidade foi o fenômeno da globalização, que, de acordo com Schultz, é a conexão transplanetária entre pessoas, em que elas se tornam mais aptas física, legal, cultural e psicologicamente mais engajadas umas com as outras em um só mundo. Quais impactos que a globalização pode trazer nos padrões de consumo? Eu gostaria que os dois respondessem essa pergunta e, Marcos Paulo, se você puder começar. Sim, a globalização é um fenômeno curioso porque ele é muito multifacetado, né? A globalização ela é tecnológica, porque sem o avanço das tecnologias o mundo não seria interconectado como é hoje, né? Principalmente desde o final do século XX, e a internet representa talvez a mudança técnica mais significativa nesse sentido, a emergência da internet, né, como um todo. Mas a globalização também ela é política, ela é cultural, enfim, né? Então ela representa a homogeneização de gostos e costumes, né? Jovens de diferentes partes do mundo hoje ouvem músicas muito semelhantes, assistem séries muito semelhantes, utilizam roupas, né, muito semelhantes, e isso acabou por transformar todo o modo de sociabilidade, né, de se viver, que hoje é muito homogeneizado, mas muito também baseado em padrões de consumo. Eu acho que um bom ponto também para se colocar é que no instante que você estabelece para todo mundo, como se houvesse um desejo em comum entre todas as pessoas, de todas as culturas, todas as regiões, você mata de alguma forma a diversidade, né? Você transforma o gosto como se ele fosse uma coisa única. E aqueles que não conseguem se adequar àquele gosto, aqueles que não conseguem compartilhar da mesma vivacidade em buscar aquele tipo de satisfação, seja no trabalho, seja numa forma de se vestir, numa forma de se portar, ele se sente deslocado, ele se sente estranho, né? E um dos pontos somados a isso, né, com a dinâmica do capitalismo, é que um dos grandes saltos que a gente tem é a individualização da culpa, né? Um dos grandes pontos problemáticos dessa dinâmica que se transforma com o capitalismo é a ideia de que o resultado final, o problema do que está acontecendo, de se adequar ou não se adequar, é exclusivamente seu, e não dos concomitantes sociais do qual você está inserido, né? Então, se o problema é seu, é só você quem vai ter a solução, né? Você não tem a quem culpar e muito menos a quem recorrer, né? É só você se esforçar e, enfim, se dedicar, que supostamente a questão vai se dissolver, vai se solucionar, né? E não é o que acontece quando a gente olha para a realidade material, né? A gente vê que uma parcela muito pequena da população consegue, inclusive, ditar o que o restante da população vai vir a consumir, o que eles vão gostar, enfim, né? Vai ter uma série de impactos na saúde mental do sujeito a partir disso, né? Em seu livro Vida para Consumo, do sociólogo Zygmunt Bauman, ele diferencia os conceitos de consumo e
consumismo. Para ele, o consumismo ele é associado à felicidade, não tanto à satisfação das necessidades, mas a um volume de intensidade de desejo sempre crescente, que resulta no uso imediato e rápida substituição dos objetos destinados a satisfazê-lo. Renison, para você, como esse entendimento dos padrões de consumo e a busca pela adaptação nesse modelo de sociedade pode afetar a saúde mental dos indivíduos? Então, gosto de alguns escritos do Bauman, não li esse livro em específico, li Modernidade Líquida, né, que eu acho que todo mundo já leu, e Modernidade Holocausto também, que é outro livro muito bom. Só que eu gosto muito de usar outros autores para compor, acho que eles não fogem da pauta do contrário, né, se complementam, que é o Laval e o Dardot. E eles falam muito sobre essa questão, né, das diferenças entre os períodos entre as gerações e o sistema de consumo. Antes, sem querer ser saudosista, na era moderna, vamos chamar assim, né, contemplando aí o período pós-guerra, 55 até 91, talvez, né? Por aí. Pelo menos o Byung-Chul Han ele divide assim. Havia uma maneira de organização baseada no consumo, buscando uma suposta tentativa de equilíbrio. O que isso quer dizer? Então, se tinha um pressuposto de que o corpo ele era um corpo rebelde, né? O corpo ele vai buscar sempre a inclinação de realizar aquilo que se quer. Isso é uma fala que o Foucault já escreve na História da Sexualidade, parte 1. Né? Então, já que o corpo é rebelde, ele precisa de instituições disciplinares que vão guiar aquele sujeito. Né? E a partir disso, ele vai buscar um suposto equilíbrio. Né? A própria premissa do liberalismo, que supostamente era liberdade, igualdade, fraternidade, a ideia era que você encontrasse o equilíbrio. Então, pego de você, sujeito, 8 horas do seu dia, obrigo você, disciplino você dentro de uma fábrica, né, dentro de uma indústria, você fica ali 8 horas e eu te devolvo. Te devolvo em renda e te devolvo em liberdade, né? Olha lá. Então, o ideal de um consumo, uma vida, uma ética, uma suposta ética nesse modelo, era encontrar esse equilíbrio. Então, muito se calculava o quanto compensava. Nisso, você já adiciona, inclusive, essa camada, né? A gente começa a ver as relações e a existência com base no quanto compensa, uma lógica econômica. Eu fazia, será que compensa eu ir na casa aqui do meu amigo? Será que compensa investir nesse relacionamento? Tudo vira uma lógica econômica, mas ainda assim, o gozo era atingido em encontrar esse equilíbrio. Então, quem consegue performar esse equilíbrio entre todas as esferas, supostamente vencia esse jogo. Com essa pós-modernidade, você muda a ética do consumo. O consumo não é mais pautado no equilíbrio. O consumo é pautado a nova ética, né, que o Laval e o Dardot chamam de é o mais gozar. Então, você tem que atingir mais. Se você ficar no equilíbrio, basicamente você morre, porque ele nunca está satisfeito. Então, ele vai buscar sempre um novo limite. E o principal, né, que é o ponto que a gente destacou agora há pouco, que o concorrente central dele é ele mesmo. Então, se ele fracassa, a culpa é dele. Porque o que a gente percebe nas dinâmicas é assim, quando a vitória ela acontece, a gente consegue atribuir para um certo coletivo. Mesmo quando é você quem fez a maior parte do desempenho, você sabe que outras pessoas participaram, que você conseguiu se formar na faculdade porque alguém ajudou você nisso ou naquilo, bancou seus estudos em alguma camada ou a sua alimentação. Você consegue compartilhar a vitória apesar de direcionar para você. Mas quando você fracassa, o fracasso vem de maneira direta para você. E nessa sociedade, uma das formas, inclusive, de você não olhar para o fracasso é sempre olhar para o lado positivo e sempre consumir, sempre fazer mais, sempre ter mais. Porque se você tem mais, você vai gozar mais. Então, esse consumo, ele é desenfreado. Então, as pessoas se põem para se avaliar e avaliam umas às outras constantemente, né? A pessoa que te liga lá da telefônica, termina a ligação, você pode avaliar a minha ligação? Você pode avaliar o meu atendimento? O tempo todo, a gente posta uma foto esperando a avaliação do outro, dizendo se a gente é bonito, se a gente é legal. Isso vai afetando. E tudo é consumo, né? Tudo foi feito para ser consumido. O olhar do outro, o clique do outro, a curtida do outro. E essa sociedade que a gente está inserido agora. É uma gama de estímulos que é muito grande o tempo todo, né? Em outro trecho do mesmo livro, o Bauman ele descreve as seguintes passagens. Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. E adiciona, numa sociedade de consumidores, torna-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos de fadas. De que forma essa organização ela impacta a sociedade? Você pode falar um pouco mais disso pra gente, professor Marcos Paulo? Pegando até o gancho da resposta anterior, a questão é que as próprias emoções elas são moduladas pela arquitetura das redes sociais. Além de tudo isso, né, que foi comentado aqui, elas também são moduladas de um modo que as nossas emoções, de certo modo, são patenteadas. O meu modo de curtir é clicando no ícone de um joinha. O meu modo de amar é clicando no item de um coraçãozinho. E por aí vai. E isso entra numa engrenagem mais ampla, né, nessa arquitetura das redes, que leva à própria lógica de vigilância da emoção do outro, né? Da emoção das pessoas com quem eu convivo. Então, além desse autoestímulo ao consumo, há também um deslocamento, me parece, da lógica que ao longo de todo o século XX, essa etapa, né? Que foi comentada de desenvolvimento da chamada modernidade, que a ótica da vigilância ficava sobre os aparelhos do Estado e nas macroestruturas, isso é trazido para a subjetividade humana. E as pessoas acabam não só entrando numa lógica de autoestímulo de consumo, mas
mas também de autovigilância, de se autovigiar, né? Mas de vigiar também os seus pares. E isso mexe muito com a lógica de sociabilidade e de individualização também, que pode ser comentado aqui a partir da ótica da psicologia depois. Então, é uma alteração estrutural na lógica de sociabilidade que, por esse novo padrão cultural de individualização e microfragmentação das relações humanas e da própria ideia de um espaço público, não tem como não alterar as formas de subjetivação das pessoas. Sim. O que o Marcos está comentando aqui é muito legal. Eu acho que você estava se referindo a alguma camada ao panoptismo, né? Do Jeremy Bertrand. É um autor que o Foucault ele cita, que inclusive é arquiteto, se eu não estou equivocado, né? E isso é baseado no modelo de uma prisão que ele projetaria, né? Uma prisão ideal. Inclusive, foi implementado, né? Em alguns lugares, inclusive nos Estados Unidos, esse modelo de panoptismo, para quem é muito assim, perdido, é de modelo de controle, né? Porque era a sociedade que a gente via na modernidade, era a sociedade do controle, né? Hoje é a sociedade da eficácia, assim por se dizer. Assim, na verdade, a gente divide, o Lavador divide como sociedade do controle, naquele período ali da modernidade, vamos chamar, e agora a sociedade do desempenho, né? É o termo que ele usa. E é interessantíssimo o que o Marcos comentou sobre essa introjeção do panoptismo. O que isso quer dizer, né? Antes você criava uma estrutura física, material, e submetia pessoas àquela estrutura. Esse modelo que ele cria de prisão, ele envolvia uma série de estruturas no qual o prisioneiro ele ficava em um tipo de cela. Desculpa, a disposição das celas eram ovais e elas ficavam sempre de frente para um centro de controle. De uma maneira que eles não conseguissem se esconder. Então você tinha grade na frente e atrás do prisioneiro. E paredes nas laterais. Por quê? Porque as paredes nas laterais impediam que um prisioneiro conversasse com outro prisioneiro. Então você individualizava esses sujeitos. Né? Ou seja, eu não tenho controle. Se eu e o Marcos a gente vai fazer uma rebelião, eu tenho que falar com ele, amanhã, 2 horas da tarde, a hora que for fazer, você põe um negócio ali, faz assim, a gente tenta empurrar a cela. Mas eu preciso de união da nossa categoria de prisioneiros. Ali não, eu já individualizo. Cada um numa cela. E o detalhe principal, sempre de frente com a torre de controle que estava na frente. Sempre de frente. Então eu não posso me esconder da torre de controle, não tem como botar uma cortina, ficar atrás da mureta, atrás da cama. Eu estou sempre exposto. Só que a grande sacada do sistema de panoptismo é que eu não sei quem está lá no controle. Eu não sei, porque eu vou olhar para a torre de controle, ou seja, o símbolo de controle vai estar lá presente. E não sei se eu estou sendo visto ou não. Eu sei da possibilidade de estar sendo visto. Exato. E isso gera o que o Foucault chama de docilização dos corpos. Então, como você dá a sensação de controle, muito mais importante do que o controle efetivo, que você já está dentro da cela, né? Mas muito mais importante do que o controle efetivo é a sensação de controle. Porque é essa sensação que faz você docilizar. Você gerava essa docilização dos corpos e, de fato, nesse tipo de modelo de prisão, você tinha um baixíssimo índice de rebelião. Baixíssimo. Porém, um altíssimo índice de suicídio. O que já é uma grande sacada com relação a essa discussão. Porque essa sensação de controle, depois, o que a gente faz, né, nessa pós-modernidade, vamos chamar assim, é tirar da necessidade do prédio. Eu não preciso mais criar um prédio ou uma estrutura arquitetônica que faça você se sentir vigiado. Eu transformo internamente, eu crio em você a sensação de controle. Mas como que eu faço? Né? Antes, por exemplo, na fábrica, você tinha o supervisor. Guarda o termo, supervisão. É alguém que tem uma visão, uma capacidade de visão além do alcance habitual. Né? Uma supervisão. Então, alguém que sabe como funciona. Então, o que é a função do supervisor? Verificar quem está matando o trabalho, quem está enrolando, quem está fazendo trabalho direito. Só que esse supervisor, ele é um tanto quanto passivo de ser corrompido. Você pode virar amigo do supervisor, você pode perceber que ele está ali, você vai para o outro lado para matar o trabalho. A ideia é que eu tire o supervisor e transforme você, trabalhador, sujeito, no supervisor do trabalho alheio e do seu próprio trabalho. De maneira individual. E assim, você está sempre se sentindo no controle e controlando o outro, sabe? Então, assim, nesse contexto, quais são os possíveis impactos das mudanças tecnológicas na sociedade, especialmente em relação aos padrões de consumo e às formas de trabalho? De que maneiras essas transformações podem exigir adaptações por parte das pessoas? E, enfim, aí essa pergunta direcionada mais para o Marcos Paulo. Eu acho que dialoga com isso que a gente vem falando, porque o próprio trabalho ele passa a ser uma questão intersubjetiva. Né? E calcada na lógica da visualidade. Não adianta mais eu fazer, mas eu tenho que expor o meu trabalho. Né? Uma vez uma empresa de segurança nos Estados Unidos fez um teste, né, num escritório para ver o nível de segurança da rede, por exemplo, né? da segurança de dados da rede. E colocou-se um DVD, né? um CD-ROM dentro do elevador, no térreo, apertaram o último andar e estava escrito no CD-ROM, fotos do chefe na praia.
Tinha o nome do chefe. E em poucos minutos... E tinha um vírus, né, nesse CD-ROM. Em poucos minutos o vírus já estava na rede. Ou seja, as pessoas interessadas na vida alheia do chefe buscou-se. Né? A discussão é que, hoje em dia, você não precisa fazer mais isso para ver, né, para verificar o interesse dos funcionários na vida alheia ou na vida do chefe, porque o próprio chefe vai e coloca as fotos dele na praia, nas suas redes sociais. Né? Então, isso altera a própria lógica das relações de autoridade, das relações. Então, você passa a ideia de proeminência no trabalho, de valor do trabalho, não está mais no próprio trabalho, muitas vezes na visibilidade que o trabalho tem. Né? O trabalho deixa de ser, muitas vezes, uma questão material e passa a ser uma questão de visibilidade. Tive isso em vários aspectos, inclusive no jornalismo. Né? O que é um assunto importante hoje não é aquele que tem uma relevância social, independente de qual critério a gente utiliza para definir o que é uma relevância social, mas aquele assunto que tem visibilidade. Então, nós vivemos hoje sob a égide da visibilidade. Né? Da individualização e da visibilidade. E isso tem alterado muito a própria lógica, não só dos modos de produção, mas do próprio Estado democrático de direito. Né? Porque toda a ideia que recaía na construção de um espaço coletivo, de se discutir, né, e se produzir em prol de uma coletividade, ela passa a ser substituída pela degradação desse espaço em microespaços coletivos, em microespaços individualizados, em que você muitas vezes perde a própria noção de consenso. E aí você remete a uma série de transformações na sociedade, inclusive em termos de não conseguir muitas vezes discutir a própria ideia de um bem comum. Então, como a gente está chegando no fim, a gente gostaria agora antes de encerrar, passar uma palavra final para os dois. Enfim, alguma coisa para deixar para os ouvintes. Então, quer começar, Renzo? Ok. Uma das dinâmicas que eu acho que eu mais tenho percebido, tanto na minha vida pessoal, né, ao longo do tempo, mas especialmente nas demandas que chegam para mim no consultório, é como que as pessoas hoje, como a gente está nessa dinâmica de performance, né, e acima de tudo de positividade. A gente pode até brincar com um termo que já está meio, que é a tal da positividade tóxica, né? Antes, por exemplo, as pessoas, quando elas estavam exauridas do trabalho, ainda havia um tipo de glória, por exemplo, em falar, nossa, eu tô cansado, trabalhei pra caramba, nossa, virei a madrugada, não, tô exausto, não aguento mais, com uma forma quase que de desespero de alguém dizer, por favor, alguém reconhece aqui que eu tô exaurido, sabe? Eu não tô aguentando mais. E aí, às vezes, eu conseguia essa migalha de atenção de uma pessoa próxima, de um parente, um colega, um chefe, quem sabe, falar, parabéns, tá se esforçando. Hoje, a dinâmica que a gente vive é tão cruel, sempre pautado no mais gozar, no pra cima, que demonstrar esse tipo de fragilidade já põe você como alguém fraco e o fraco ele deve ser apagado, extinguido, ele é visto como preguiçoso, é como se ele fosse quase contagioso, sai de perto, você tem que andar só com gente boa, senão ele é se você anda com fracassado, você é fracassado, você tem que andar com quem tá pra cima. Então a lógica hoje, inclusive, é esconder, escamotear ao máximo, reprimir essa manifestação de fragilidade, de angústia e só demonstrar o sucesso. Você viver a sua vida, então, não vale só eu ser um grande médico cirurgião. Eu tenho que não só ter aqui, mas ser um grande atleta, que nas horas vagas também sai com os filhos. Tudo hoje é performático e sem nenhum tipo de sofrimento. Isso gera uma angústia bizarra, porque esse sistema capitalista do qual a gente está obrigatoriamente inserido, né? Ele é tão cruel que ele faz com que o sujeito que está sendo escravizado, ele se sinta totalmente livre. Ele luta pela manutenção dessa suposta liberdade que, na verdade, está matando ele. Está tirando o sentido dele de ser. E chega um ponto que ele chega no consultório, ele está com uma angústia tremenda, ele tem uma ansiedade gigantesca e ele não sabe o que está acontecendo. Aí você pergunta, como que está a sua família? Não, tá bem. E como que está a sua relação com a sua... Não, tá ok. E ele não sabe dizer, o trabalho tá aquilo. Ele perdeu o sentido, porque justamente, né, na ética do mais gozar, eu cheguei lá e o que eu faço com esse negócio que eu cheguei lá? Eu comecei a atender pessoas mais novas, assim, 25 anos, né, eu tô com 32, 25, 26 anos, que chegaram lá muito cedo e que cresceram naquela ideia de, não, trabalho, faz tudo pra chegar. E ele chegou lá e ele não sabe o que fazer com aquilo. É como se tivesse atingido o sucesso e o sucesso não deu a satisfação que ele queria. Ele pode... Sucesso, exatamente. Né? Então, é uma angústia que é crescente. E é triste e um tanto quanto desesperador. Eu, como profissional clínico, eu não faço ideia como ajudar nesse processo. Porque eu não acho que a gente
resolve questões coletivas no trabalho individual, né? E a gente, especialmente na psicologia, fazendo uma crítica à profissão, é uma profissão que entrou nessa mesma lógica de individualismo. Você não tem compartilhamento, troca em busca de uma mudança na sociedade, né? Então, eu acho que é esse o recado para quem está vivendo essa dinâmica. Vocês não estão sozinhos dentro disso, assim. Fiquem tranquilos. E você, Marcos Paulo, qual a sua consideração final sobre o assunto? Eu acho que esse é o grande desafio mesmo, a voltar a se pensar uma ideia de espaço público, né? E transformação desse espaço público num espaço de deliberação coletiva, que o foco dele seja o interesse coletivo e não o interesse individual, né? Essa é a grande ambivalência, por exemplo, das redes sociais. Quando elas surgem no começo do século XX, muitos teóricos, inclusive da comunicação, como Manuel Castells, que viam aquilo na emergência das redes, uma grande utopia para a democracia. Agora, né, você vai conseguir fazer com que as decisões sejam mais reticulares, romper o monopólio dos meios, o que um fala para muitos, que todos vão poder falar para todos, né? Essa ambivalência, esse aspecto, né, positivo e utópico das redes, ele acaba sendo substituído, né, pelo outro lado do processo, que é a fragmentação demasiada desse espaço, né, desse grande ciberespaço público. Ele se transforma numa infinidade de microesferas privadas, em que a lógica do diálogo ela é sobreposta pela lógica da visualidade, e a gente tem a emergência contemporânea de fenômenos tão negativos para a própria organização da sociedade, como a disseminação do discurso de ódio, a disseminação de aspectos que acabam não favorecendo a consolidação do espaço público como espaço de deliberação coletiva. E por isso que a gente não precisa só nas escolas de educação midiática, né? Mas precisamos de uma nova educação para o espaço público, né? As crianças, os jovens têm que voltar a achar legal e gostoso viver no espaço público. Bom, esse foi o podcast Efeito Chaplin. Muito obrigada pela participação, Marcos Paulo e Renison. E agradeço a você, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui.